a quem eu desejo um bom dia super especial. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, José. Exatamente. Hoje, então, nessa sexta-feira, não é? Nessa sexta-feira santa, não é? Para falarmos aqui sobre as modalidades, as diferentes modalidades, então, para a obtenção da carta de condução angolana, não é? Há muitas dúvidas lá em casa por parte de muitos dos nossos telespectadores e eu aproveito, não é, a você que está aí em casa, se tiver alguma dúvida relativamente a essa questão, ao tema que vai ser abordado, manda uma mensagem agora mesmo, lá no nosso Facebook, para que então o nosso convidado nos ajude já aqui a dissipar também a sua dúvida. Por agora começamos, não é, aqui não é, sobre essas modalidades. Então, pronto, queremos nós, quem esteja do outro lado, quer obter uma carta de condução. Mas afinal, o que é que eu devo fazer, não é, para ter uma carta de condução? Não é? Quais são os requisitos? Quais são estas modalidades? Como perceber isto? Ok, obrigado, Edusa. Hoje nos propusemos a falar das duas modalidades para a obtenção da carta de condução angolana. Ou seja, uma é por exame. Olha, eu vou pedir só um minutinho. Vou pedir aqui a Esperança que traga um microfone na mão para estamos a ouvir aqui o nosso convidado com uma certa dificuldade, não é? Só para garantirmos aqui o nosso som, um segundinho, não é? Vamos aqui já conhecer então as duas modalidades para a obtenção então da carta de condução angolana, mas vou pedir, obrigada Esperança, muito obrigada. Vou passar então aqui ao nosso convidado este microfone, agora sim, vamos conseguir ouvi-lo melhor. Exato, falava das duas modalidades para a obtenção da carta de condução angolana. Certo, cá em Angola nós temos duas modalidades para a obtenção da carta de condução. Boa. Uma é por exame, de acordo com o artigo 119 do Código de Estrada, que para efeito o indivíduo deve se inscrever a uma escola de condução, frequentar o número determinado de aulas mínima e depois ser remetido ao exame. Isso. A outra forma da qual nos propusemos o momento a falarmos hoje é com a dispensa do exame, ou seja, a partir de uma troca de carta de condução estrangeira. Isso. Então, são as duas modalidades para a obtenção da carta de condução angolana. Pois é, mas agora vamos de forma, não é, destrinçar cada uma delas, porque há muitas pessoas que nesse momento, e vamos começar para quem tem de fazer essa conversão, essa troca da carta estrangeira para a carta nacional, há muitas pessoas que nesse momento estejam nessa situação, muitas delas não o fazem porque não sabem como é feito esse procedimento, se é moroso, se não é moroso, não é? Quais são os requisitos para o fazer, não é? Há muitas pessoas que pensam, mas será que eu tenho que fazer um novo exame para então alterar a minha carta de condução? Olha, vamos já aqui dissipar essas dúvidas todas. Certo, é com essa finalidade que aqui estamos. Pois é. E vamos partir pelos requisitos. Isso. Os requisitos para a troca de uma carta de condução devem ser os seguintes. O indivíduo deve ter uma carta de condução estrangeira, válida, e esta carta tem que ser definitiva. Ou seja, aqueles países que, quando a pessoa habilita-se a condução, dá uma carta que nós chamamos provisória. Então, o indivíduo com esta carta não pode trocar pela carta nacional, a carta angolana, porque ainda não é definitiva. De acordo com a lei, no caso, o Regulamento de Ensino da Condução, no seu artigo 104, número 2, dita isto. Nesse caso, teria de fazer mesmo um exame. O exame. Ou teria de aguardar, ter a carta definitiva e aí fazer a troca. Aí fazer a troca. O outro requisito é o indivíduo ter aptidão física e psicológica comprovada, não é? O outro também tem que ter a idade mínima para o exercício da condução em Angola. Imaginemos que existe algum país que a carta de condução seja com os 15 anos. Mesmo ele tendo uma carta definitiva, não pode fazer a troca em Angola, porque em Angola o no mínimo é com 18 existem países anos. que a partir dos 16 anos, não é, os jovens estão habilitados a conduzir, por exemplo. Exatamente. Nós também na nossa legislação, mas isso só para a categoria de motociclo, é com 16 anos. Não é? Então, o indivíduo com a carta estrangeira, desde que seja definitiva, desde que tenha também a idade necessária, e nós só trocamos cá em Angola aquelas cartas cujo o exame de condução é feito equivalente ao nosso modelo, ou acima. Vamos perceber isto com calma, exato. Como é que nós percebemos aqui essa questão? Ou seja, em Angola o exame de condução é feito ainda de forma oral, certo? Então, e existe um conteúdo próprio e número de questões a serem dadas a quanto do exame. Se existir algum país da qual segue o mesmo critério que o nosso, ou esteja melhor que o nosso, aí essa carta serve, sim, para troca. Se for abaixo do nosso, não é possível, de acordo com o mesmo regulamento. Então, este é um dos critérios. Exato. O
Olha, vamos deixar o outro critério para depois do intervalo, pode ser? Pode ser, Idosa. Exato, pode. sim senhora. Olha, estamos então aqui neste momento a falar sobre as modalidades para a obtenção da carta de condução angolana. Temos de fazer uma breve pausa. A nossa conversa aqui vai continuar. Eu sei que você tem dúvidas. Aproveite já o intervalo então para deixar também na nossa página do Facebook a sua dúvida, a sua questão e vamos então aqui depois do intervalo dissipá-la. Por agora mesmo é uma breve pausa e nós voltamos já. Até já. Eventualmente, se calhar precisa ser feita. Antes de irmos para o intervalo, eu cortei o seu raciocínio, não é? Que falava então sobre a segunda opção. Os requisitos para a troca. Okay? Exatamente. O outro requisito é não estar proibido de conduzir ou inibido. Imaginemos que eu tenho uma carta de condução estrangeira e fui multado. Não é? Não posso, enquanto tiver a decorrer essa multa, que é a proibição de conduzir, fazer o pedido da troca. Ok. Então, este também é um dos requisitos Exato. para a troca. Olha, nós sabemos aqui que existem às vezes acordos, né, em países que Angola tem acordo com outros países relativamente a essa questão. Eu queria que explicasse-nos, não é? Para que nós consigamos então perceber e que países, se calhar, são esses em que Angola tem então acordos nesse tipo de situações. Ok. A troca da carta de condução também rege por alguns princípios. Um deles é o princípio da reciprocidade, ou seja, embora aqueles países que não haja acordo de troca, mas trocam a nossa carta, nós também somos obrigados a trocar a carta destes. Isso. E quanto aos acordos, temos, por exemplo, o acordo com Portugal, temos o acordo com Cabo Verde, na qual o acordo com Portugal, a autorização de conduzir com a carta estrangeira no território nacional, são 185 dias, que vai dar por aí 6 meses. Para Cabo Verde, o número limite também é este. Agora, de acordo ainda ao mesmo regulamento de ensino da condução, dita aqui aquelas cartas de condução estrangeiras, da qual não haja um acordo, o período de condução não pode ser superior a 30 dias. Ok. Então, quer dizer que alguém, no caso de Portugal, pode conduzir mais de 30 dias, porque assim dita o acordo. O acordo. Olha, realmente é um aspecto que eu não tinha conhecimento, não é? Que, por exemplo nós que temos a carta da SADC, não é? Imagina, existe aqui um acordo, saber que só temos então 185 dias, não é? De condução, é este limite que existe. Passa esse limite, então já estamos aí a transgredir. Certo, mas esses 185 dias é o que dita o acordo de Portugal. Com Angola e o acordo de Cabo Verde com Angola. Com Angola. Se este país, por exemplo, não tiver esse acordo de troca, mas nós estamos a nos regir pelo princípio da reciprocidade, isso entre os países, então né? só pode conduzir por 30 dias, nada mais do que isso. Olha, eu acredito que muita gente aí em casa não sabia disso. Eu também não sabia disso, realmente. O aconselhável é, quando estão logo dentro do nosso território, não é? Então, vai já fazendo o pedido da troca, de formas que, quando se der o limite, já tem a carta angolana. Exato, mas agora imagina, de que forma é que vocês fazem o controle? Pronto, em caso de, imagina, alguém estrangeiro tem de andar com o seu passaporte, eventualmente, pronto, caso seja então parado pela polícia, para então conseguir justificar. Mas um cidadão nacional. Ok. Como é que é contabilizado o tempo? Exato, como é que vocês fazem Esse tempo é então? contabilizado de acordo o último carimbo de entrada em Angola no passaporte. O que quer dizer, quando o cidadão estrangeiro entra para quê? Carimbar seu passaporte. E nós vamos pedir o passaporte, vamos ver a carta estrangeira, vamos fazer então a contabilidade do tempo. O que quer dizer que um cidadão nacional também terá, nesse caso, de ter o passaporte a fim de confirmarmos, sim, de confirmarmos o período de tempo, se ele está de facto dentro daquilo que diz a lei ou não. Olha, eu acredito que já tiver... Porque a ideia é que a gente volta e meia até que ponto. Mas se eu já estou no meu país, eu não tenho a obrigatoriedade de andar com o passaporte. Mas nesta situação é necessário. Por causa da carta estrangeira. Por causa da carta... Então, se for um cidadão nacional que esteja com a carta estrangeira, que não tenha feito ainda esta troca, tem de andar mesmo com o seu passaporte para que então o agente regulador de trânsito consiga verificar então aí o tempo limite permitido para a condução com a carta estrangeira no nosso território. Olha, às vezes há incompreensão por parte dos automobilistas, não é? Então que não haja mais, porque eu acredito que se calhar vocês já tiveram situações do género, em que os automobilistas não percebiam porque que tinham de andar com o seu documento, o passaporte nesse caso. É para contarmos, mas também há aquelas situações que o indivíduo, por exemplo, tem 30 dias para conduzir cá em Angola com a carta estrangeira, este indivíduo no 20º dia viaja. Vai embora, isso. Depois de algum tempo volta. Vai contar sempre o último carimbo de entrada no território nacional. Ok. E este até pode se dar o luxo de não trocar. Pois. Porque volta e meia ele entra e sai. Volta e meia ele entra e sai. Isso. Mas convém trocar mesmo. Né? O conselho aqui o conselho é mesmo trocar. Sim, evitar qualquer situação. Olha,
Muito bom. Foram aqui, então, dissipadas dúvidas, não é? Que, olha, muitas delas eu tinha também, e acredito que você aí em casa de igual modo, mas assim já não complicamos também os nossos agentes reguladores de trânsito, que às vezes vamos ser cegos em dizer, nós, enquanto automobilistas, somos teimosos, não é? Certo. Quando não temos aí conhecimento sobre determinado assunto. Olha, obrigado, então, Inspetor-Chefe Celso Soito António. Vou pedir que deixe aqui as últimas recomendações. É final de semana prolongado, muitas pessoas estão em casa, não foram trabalhar. Muitas delas apanharam a estrada e foram, se calhar, passar a Páscoa com a sua família numa outra província e estão na estrada nesse exato momento. Então, convém aqui deixar as recomendações. Obrigado, Edusa. Hoje, as nossas considerações ou conselhos úteis vão de acordo com aquilo que é o nosso contexto. Estamos no mês da paz, sim. Angola celebra 20 anos de paz. Mês da juventude. Mês da juventude. Pois. Semana da Páscoa. É verdade. Está a fazer aqui é muita coisa, não é? Uma miscelânea desses 3 itens. Pois. E pedir que, geralmente, quem habilita essa condução é a franja juvenil. Isso. Não é? Então, pedir aqui ao jovem maior responsabilidade. Porque a carta de condução não é brincadeira. A carta de condução te habilita, mas também pode te colocar numa situação de veras complicada. A carta de condução tira a nossa vida, quando mal usada, a vida daqueles que estão no nosso veículo. Isso. E a vida daqueles que transitam na via pública. Pois é. Então, pedir a maior responsabilidade. E hoje é sexta-feira, o conselho nosso é sempre o mesmo. Se beber não conduz, se conduzir não beba, seja prudente e seja consciente. Estamos juntos por um trânsito seguro e uma condução segura. Obrigado. Muito obrigada. Seja prudente e seja consciente. Palavras aqui, então, do nosso inspetor-chefe Celso Soito António, que estava a falar connosco hoje sobre as modalidades para a obtenção da carta de condução angolana. Obrigada e continuação de uma ótima sexta-feira. Obrigado, Edusa. Estamos sempre dispostos. Sim, senhora. Estamos juntos. Nós